comentar, que é pensar com e adaptando e enriquecendo esse património à complexidade do mundo contemporâneo que cada um destes autores vai vivendo, e nomeadamente e por isso tinha princípios fundamentais. Portanto, estamos aqui com uma tempestade de homem, dizia um colega meu brasileiro, e era uma tempestade de homem, e temos de lidar então com esta tempestade. Todavia, há naturalmente princípios que informam, não é um autor anárquico, não é um autor caótico, e era esses princípios que eu me queria referir. Há estes dois planos permanentemente na sua obra. Quando ele diz uma vez, os filósofos dizem que uma contraditória não existe na esfera dos possíveis, eu digo que existe na esfera dos olhos. Portanto, há um mundo onde é possível pensar com princípios coerentes, dedutivamente, quase silogisticamente, e há outro mundo, que é o mundo das contraditórias, o mundo dos labirintos, o mundo do inesperado, que a cada passo nos interpela, nos provoca admiração, expectação, aplauso, reprovação, tudo isso. E, portanto, torna-se necessário prepararmos um pouco para uma viagem agitada. Vou tentar começar por abordá-lo sob o ponto de vista a linha de força do seu pensamento, que é a questão da paz universal. Que é uma questão que não é só de Vieira, muitas vezes, é uma questão, o problema da paz é talvez o problema mais importante da filosofia política da Europa moderna. E não apenas política. Basta ver que em meados do século XV, 1453, o cardeal alemão Nicolau de Cusa publicou uma obra extraordinária, da Pacta Fidei, a Paz da Fé, em que convoca todas as religiões para uma espécie de congresso sob o céu da razão, a expressão é dele, chamando a atenção que as religiões são conjecturas, porventura também o cristianismo, e que todos procurávamos o mesmo, e que era tempo de depor as armas. Constantinopla tinha acabado de ser invadida pelos turcos, e portanto era tempo de, sob o céu da razão, enfim, encontrarmos um plano comum da busca da verdade, da sabedoria, enfim, e naturalmente da paz. No humanismo do século XVI, vemos como Juan Luís Vives escreve sobre a pacificação, da pacificazione, ou sobre a concórdia e a discórdia no género humano, como Erasmo de Roterdão escreve a paz, de Belo, aliás, a guerra e depois a queixa da paz, propondo que os cristãos metam a espada na bainha, como Cristo tinha ordenado a São Pedro. Vieira também falará deste episódio, mas não no sentido que Erasmo dava, porque Vieira achava que os cristãos podiam empunhar a espada quando estivesse em causa a justiça e que dar a outra face não era sempre a solução ideal. Poderia ajudar, mas não bastava. E, portanto, é um tema, veja-se como o século de Vieira, o abade Saint-Pierre, quando propõe esse concílio dos povos dos Estados da Europa, o rei de França, Henrique IV, depois, cuja obra aprofundada por Conde de Sully, estes projetos também de concórdia entre os povos, de paz universal, Kant, que é talvez o mais conhecido, a paz perpétua. E, portanto, Vieira está neste grande movimento de busca da paz num século, se fizerem o exercício de escrever numa folha branca quantas guerras houve na Europa dos séculos XVI e XVII, ficarão seguramente espantados e no fim perguntamos como é que ainda existe a Europa. Isso, porventura, é interessante para vermos a importância que tem hoje a comunidade europeia, o esforço que estamos todos a fazer, enfim, e que espero que continuemos a fazer, porque perspectivando em termos da história, a questão ganha de facto grande importância. Paz universal, a razão da humanidade, a ideia de que há uma razão da humanidade, a ideia de que há uma razão comum a todos os povos, a ideia de que o género humano é substancialmente uno. Como explicava também um jesuíta de Selva no século XVI, o padre Manuel da Nóbrega, dizia que a natureza não faz distinção entre povos. Naturalmente, os povos são todos iguais. A natureza faz apenas distinção entre as pessoas. Dá, porventura, mais capacidade a uma pessoa do que a outra, mas não dá mais capacidade a um povo do que a outro povo. Por natureza, os povos são iguais. Por natureza, os homens
enfim, portanto, não há que estabelecer aqui essas distinções. A unidade do género humano o que Vieira pretende é dar expressão a esta unidade do género humano através de uma ideia de império universal, que é a expressão política dessa unidade. E aqui temos o problema da política, que é um problema fundamental. É que Vieira viveu o cristianismo em todas as esferas da vida. Não o viveu apenas numa dimensão angélica ou angelista, se podemos dizer assim, porque até considerava, na História do Futuro, tem uma afirmação extraordinária, diz: nem sempre o que diz respeito ao corpo é o que mais contradiz o espírito. Isto porque havia certas correntes da Igreja Católica que consideravam que a missão de Cristo não era política, era puramente espiritual. E que, portanto, Cristo, enquanto homem, foi apenas rei no sentido espiritual, mas não rei no sentido temporal. Mas Vieira diz: não, porque o cristianismo, enfim, vive-se espírito e corpo também. Vive-se em homem e sociedade. Vive-se também na relação entre o reino e o império. Naturalmente, sem perder o horizonte da eternidade. Quando Vieira considera que Cristo foi também rei no sentido temporal ou político, e refere que o céu da expressão, como Cristo respondeu a Pilatos, quando Pilatos pergunta: tu és o rei dos judeus, não é? Cristo responde: o meu reino não é deste mundo. E Vieira chama a atenção: vejam o que ele respondeu, não é deste mundo, não disse que não é neste mundo, não é deste mundo. Naturalmente não é deste mundo, projeta-se para lá deste mundo, mas é neste mundo. E, portanto, os problemas políticos da vida do homem em sociedade são também importantes quando se trata de planificar a história sobre a égide do cristianismo. Por outro lado, esta ideia também de uma paz universal, uma dimensão, um projeto grandioso. Esse é um aspecto também importante, um projeto grandioso, a grandeza do projeto. Vieira, e essa paz, que ele considera a primeira condição das felicidades esperadas, nenhuma felicidade que se espera para o fim dos tempos é possível sem a paz. E essa paz não é uma paz qualquer, é uma paz que tem que fundar-se numa virtude fundamental, que é na justiça. Primeiro a justiça, depois a paz. Ele faz questão de dizer: atenção, não é paz e justiça, é o contrário, justiça e paz. Paz e justiça é como pretendem alguns tratadistas modernos. Poderia estar a pensar em Maquiavel, porventura, porque se autonomizarmos a paz sobre a justiça, podemos autonomizar a política perante a ética. E Vieira considera: não, o fundamento da política é ético e, portanto, a justiça prima sobre a paz. Juntaram-se as duas, a justiça chegou primeiro e deu um abraço mais forte. Estou aqui a usar metáforas que o próprio Vieira utilizava. Mas é interessante que, quando eu tinha aqui, por exemplo, na edição da Claves Profetarum, esta ideia de que esta paz e esta felicidade não são apenas para depois da morte, não são apenas para os bem-aventurados na felicidade, enfim, eterna, são também para ser vividas no tempo e na história, porque o homem é um ser histórico. Porque o Deus cristão não é o Deus da natureza, como as divindades pagãs. O Deus cristão é o Deus da história, que se revelou na história, que dirige a história, dirige o tempo através dos atos livres dos homens. E, portanto, o homem é um ser histórico, também pela carência de história futura, porque a história tem um sentido, não só naquilo que os séculos foram realizando, mas esse sentido também se realiza nos tempos que estão por vir. O homem é um ser histórico também pela carência de história futura. E há textos que, na introdução que escrevi à Claves Profetarum, eu gostaria de citar sobre a dimensão histórica, terrena, mas sem perder de vista o horizonte da eternidade, naturalmente. Quer dizer, cada segundo se inscreve nessa eternidade, mas não deixa de ser um segundo. E diz ele assim, na representação perante o Santo Ofício, para se defender dos inquisidores: da terra e na terra é o dito império, e não do céu e no céu. Embora venha depois a prolongar-se no céu. Na história do futuro, dirá: bem claro se mostra que é império da terra e não do céu, e que na terra e não no céu
há de ter toda a sua grandeza. Já na clave a chave dos profetas dirá, e cito, este império há de verificar-se na terra e não no céu, da terra verdadeira, propriamente dita. E depois, para que não restassem dúvidas, repete e insiste sobre as vezes e volta a citar. A amplitude da paz que se promete é tão grande que se estende à terra inteira. Inteira, repito, não por sinédrico ou por qualquer outro sentido figurado, como em outras passagens da Escritura, mas pleno e genuíno, ou seja, à terra inteira. É neste sentido, à terra inteira. E era, portanto, necessário lutar, realizar esta paz, porque a paz interior que Cristo viera também trazer a cada homem não era suficiente. Atenua, diminui a intensidade do conflito, mas não suprime. E, portanto, é necessário realizá-lo, seja pelo aperfeiçoamento da Igreja, seja pelo aperfeiçoamento das instâncias políticas e temporais. E daí, Vieira não era um teocrata, atenção, o Papa não tem duas espadas, as espadas estão separadas. E, portanto, o poder político e temporal em harmonia com o poder espiritual nessa construção de uma paz sob o signo do cristianismo. Era um missionário, e há que ter aqui em conta algo que é fundamental, é que para este homem ser cristianizado, ser evangelizado, era uma vantagem indiscutível. Hoje nós, naturalmente, temos uma perspectiva diferente, mas esta era a perspectiva dele e era, em geral, a perspectiva destes missionários, destes, enfim, padres jesuítas. E, naturalmente, este arrojo de trazer a vida política, a organização da sociedade, relacioná-la com as exigências da justiça, da paz, da ética, da felicidade, enfim, no âmbito da riqueza espiritual que era para ele o cristianismo. E esta ideia também de que isto é muito barroco, o grande projeto, a extremosidade. A extremosidade é talvez um dos termos superlativos do barroco, quando ele diz, não devemos, este império, esta unidade, esta irmandade entre os homens é algo que nunca se verificou. Mas não é por facto de não se ter verificado que não poderá vir a verificar-se. E a grandeza num mundo tão grande, tantos povos, tanta terra, tantos mares, não devemos sucumbir perante o espanto, a admiração, temas essencialmente barrocos também, que isso nos leva. Ele, num dos sermões, que era o Sermão dos Bons Anos, no 641, cita uma expressão de Cristo, quando Cristo diz aos apóstolos, digo-vos isto para que, quando acontecer, vocês possam acreditar. E ele diz, notável teologia, parece um pouco ao contrário. Então, quando acontece, nós vemos e acreditamos, mas há coisas que é preciso dizer primeiro, antes que aconteçam, porque senão, quando acontecer, não acreditamos. Portanto, a ideia, preparemos para o espantoso, preparemos para o admirável, preparemos para algo grandioso, porque o mundo até é um teatro. Outra das grandes metáforas ricas da obra de Vieira é de que Deus era um supremo comediante, não no sentido de comédia que hoje utilizamos, no sentido que se dava no seu tempo. O mundo é um teatro, os homens, as figuras que nele representam, e Deus, o supremo artífice da arte cómica. Porquê? Porque quando estamos perante um teatro, vemos o desenrolar do enredo, várias cenas, mas não só num determinado momento nos apercebemos de qual é o sentido final da história. E esse momento tinha sido a passagem do Cabo de Não, que marcava onde acabava o passado e começava o futuro. E sobre essa grandeza, Vieira dirá ao seu amigo Duarte Ribeiro de Macedo, se é loucura, estou louco, se é sonho, eu durmo. E incorporava essa dimensão da loucura, incorporava essa dimensão do sonho. Mas que loucura era essa? Há textos extraordinários que ele escreve sobre a loucura. A certa altura diz que há vários tipos de loucura. No género comum há várias espécies de loucura. Os loucos que estão abaixo da razão e os loucos que estão acima da razão. Uns estão ambos loucos, porque ambos estão fora da razão. Mas uns estão abaixo, outros acima. Os dois estão fora de si. Uns fora de si porque se buscam, são os que estão abaixo, estão à procura de si próprios. Outros fora de si porque se deixam, porque tendo se encontrado, se deixaram, se transcenderam.
se abandonaram a si próprios no seu egoísmo e se entregaram a um grande projeto. E por isso pergunta às vezes, que homens doutos são estes? E diz, são homens que endouteceram desta sorte, porque se levantaram assim sobre si. E, portanto, é necessário ver Vieira sobre esta perspectiva do sonho, não do sonho das coisas efêmeras, porque havia uma grande obra no século XVII, Pedro Calderón de la Barca, A Vida é um Sonho, que é muito conhecida, enfim, a vida, o que é a vida, um frenesim, uma ilusão, el maior bien pouco é, que a vida é um sonho e os sonhos são. O maior bem pouco é, que a vida é um sonho e os sonhos são. Não é desse tipo de sonho que se está aqui a falar. Enfim, desta ideia de grandiosidade, que alimentou sempre a sua vida. Fernando Pessoa dizia que nunca pode dizer-se que um grande projeto não se realiza, porque já com o selo, em certo sentido, se realizou. E realizou-se como? Por aquilo que se acrescentou de grande em nós, por pensarmos sempre em grandes coisas. É extraordinária essa afirmação. Mas aplica-se também ao Vieira. Este homem capaz de viver sempre a pensar em grandes coisas. E daí a energia que tirava para atravessar o Atlântico, naufragar várias vezes, enfrentar a natureza dificultosíssima, suportar o martírio das línguas. Quando se chegava à América, ao Brasil, ele dizia, bom, depois de atravessarmos o Atlântico, quase naufragarmos, enfim, e várias vezes naufragarmos, chegamos aqui, e agora é que vai começar o mais difícil, porque todos somos mudos e surdos, surdos e mudos. Surdos porque ouvindo não entendemos, mudos porque falamos também não somos entendidos. E agora? E agora? E agora há que aprender as línguas, e línguas que não eram como os dos jesuítas no Japão, porque eram línguas, como é que se diz, hieroglíficas, não é? Mas havia textos escritos. Na língua não havia nada, eram línguas culturais que morriam na garganta, e era preciso meter o ouvido na boca como se dizia, do bárbaro. Atenção que o bárbaro tem 3 ou 4 sentidos diferentes. O bárbaro é uma palavra polissémica. Pôr o ouvido na boca do bárbaro e outro na boca do intérprete, tentar assim conseguir superar aquele martírio das línguas, etc. E, portanto, esta dimensão. Por outro lado, quando falei da loucura, do sonho, queria também falar da ideia do jogo, a ideia de que é outra das metáforas importantes para se compreender a obra de Vieira. A vida é um jogo. Sentados os jogadores, os povos, os homens do mundo estão sentados numa mesa redonda. E essa mesa é redonda, tal como a redondeza da Terra. E todos estão à mesma distância do centro. Sabem que nas mesas redondas não há lugares marcados. E, portanto, quando eu falei há cima na unidade do género humano, é a figura da redondeza da mesa, a figura da redondeza da Terra, porque mudamos de lugar, muitas vezes. Não há lugares marcados. Hoje senta-se aqui um senhor, amanhã senta-se ali um escravo, hoje um rei, amanhã um súdito. Roda, mas não roda por acaso. Não roda por acaso. Não é um jogo de contingência indeliberada, porque há um sentido ético, é o valor ético do livre-arbítrio. Vieira diz, neste jogo, quem escravizar será escravizado. Era outro princípio fundamental, tema candentíssimo de Vieira da escravatura. Mas a vida é um jogo, é um jogo. E nós, os jogadores, não veem as cartas dos que estão ao lado. E, portanto, é um claro escuro. Dizia ele sobre Dom João IV, que era seu amigo e considerava um grande estadista, um grande rei, e dizia, sabia reinar porque sabia dissimular. E reinou porque não dissimulou. No jogo da vida, onde a política mais se joga, mas também na sua vida, esse jogo esteve sempre presente. E, portanto, não podemos escandalizar-nos que Vieira diga certas coisas, que hoje, enfim, podemos naturalmente escrever, citar, colocar, emoldurar. Olha, Vieira disse isto. Disse que era necessário arrasar o quilombo dos Palmares. Vieira disse aos pretos, dizia-se pretos na altura, porque era a cor preta, que o sofrimento deles teria a ver com a salvação que lhes esperaria depois em Cristo, e que as suas dores, chicotadas e torturas, se assemelhavam às dores de Cristo. Disse isso. Também São Paulo disse que o corpo da mulher pertence ao marido, mas a seguir disse que o corpo do marido pertence à mulher. Também Vieira disse aquilo que eu acabei de dizer, mas disse que quem escravizar será escravizado.
mas disse que dominarem os brancos aos pretos é força e razão, é força e não razão ou natureza. Portanto, deriva do poder da força, não deriva da autoridade, da legitimidade da natureza e da razão, porque por natureza todos os homens são iguais. O Vieira disse que a cor tem a ver com o facto de alguém nascer mais perto do Sol ou mais longe do Sol. É um acidente extrínseco, mas disse. E, portanto, é nesse labirinto, nesse jogo, que temos de compreender. E todas... Por outro lado, eu penso que já só faltam 5 minutos, não é? Por outro lado, queria também chamar-vos a atenção para a dinâmica do tempo em Vieira, que é algo extraordinário. Vieira diz-nos, eu dizia há pouco, sendo nós seres na história, embora não seres da história, porque nos projetamos para lá da história, o centro da história para um cristão não está na história, está fora da história, que é Deus, mas não deixamos de ser seres na história, seres históricos, e, portanto, é necessário viver, compreender as etapas, as idades da história. Hoje diríamos as etapas da civilização da história. E é necessário percorrer essa diversidade, essa complexidade. Porque isto, perante a Inquisição, ele dizia, os inquisidores, mas você interpreta as profecias de modo diferente dos antigos intérpretes? Sim, interpreto. Porque Deus regozija-se com esta busca permanente, com este conflito das interpretações dos textos. Deus deu-nos razão. O mesmo que Galileu dizia perante os seus julgadores, Deus deu-me razão, enfim, matéria de fé, eu creio cegamente, mas em termos de da razão, eu tenho liberdade. E Vieira diz isso. Os autores antigos não disseram tudo, não acertaram em tudo, não concordaram em tudo e, portanto, eu tenho liberdade de ver mais do que eles, como moderno que sou, a consciência da modernidade que Vieira tem. Cita uma frase de Bernardo de Chartres, que é um autor medieval, mas que podem encontrar em Newton, nos princípios matemáticos de ciência natural, podem encontrar em Bacon, quando somos anões aos ombros de gigantes. E, portanto, a antiguidade é um acidente extrínseco. Somos anões, nós modernos. E os verdadeiros antigos somos nós, os modernos. Porque nós viemos depois deles. Nós somos os verdadeiros antigos. E, portanto, não venham com a autoridade da antiguidade. Não é a antiguidade que dá autoridade. É a acumulação do conhecimento, é a complexidade do conhecimento, é o esforço de estudo. E Deus quer que assim seja. Deus regozija-se por esse conflito das interpretações. Para exercício intelectual nosso e para regozijo dele. Até um momento que ele julgava que tinha sido o seu momento em que nos é dado, em que nos aproximamos, para o cristianismo, a história é finalista, em que nos aproximamos do fim da história e, portanto, quem nasce em 1608 é mais antigo do que Santo Agostinho, que nasceu no século, a ver agora se não me engano, enfim, mas no século 400 e tal, no século V, ou terceiro. E, portanto, eu sou muito mais antigo do que esses autores. E, portanto, esta inversão é uma certa polémica do século XVII, que depois de Vieira veio a ser tratada por Charles Perrault numa obra, numa conferência que ele fez, mas foi depois de Vieira. Todavia, este tema dos antigos e modernos é um tema que vem do século XVII. Está em Giordano Bruno, está em... Enfim, a ideia de que a experiência traz uma tal complexidade ao conhecimento, isso não nos deve fazer amedrontar. Quer dizer, isso é a ideia da abertura, a ideia da complexidade, querida por Deus. Se tivesse só 2 minutos, ainda já não. Tem 2 minutos. É porque há coisas aqui fundamentais que têm a ver com o aspecto, quando Vieira se confronta com povos para lá, a questão dos descobrimentos. Eu tinha aqui um texto de Vieira, mas não vou ter tempo de ler, quando ele diz que, enfim, nós dizemos novo mundo, na América, novo mundo. Novo mundo para nós, porque para os que lá estão, é um velho mundo, e muito antigo. Portanto, há que ter a noção da relatividade destas coisas. Para eles é um velho mundo, para nós é um novo mundo. Esta necessidade de pensarmos todos os povos, todas as gentes, o direito das gentes.
O que pensava Vieira sobre o problema das soberanias indígenas? O que pensava Vieira sobre o problema da escravatura? Era o que pensavam os seus correligionários jesuítas e dominicanos. Dominicanos em Salamanca, jesuítas em Évora, sobretudo, e Coimbra também, e outros que não eram jesuítas, mas sobretudo Soares. Permitam-me só que vos refira um aspecto do pensamento de Soares, que é aquele que formou Vieira, e que, no fundo, Vieira pensava como Soares. Soares entendia que o poder político tem origem no povo, embora também tenha origem em Deus. Para um cristão, tudo o que é tem origem em Deus. Mas como se concilia a origem divina e popular do poder? Deus é a origem do poder porque quem dá a natureza de uma coisa dá aquilo que dela se segue. Deus deu ao homem uma natureza social e o homem não pode viver em sociedade sem que se siga dessa sua natureza social um poder que reja a sociedade em direção a um fim. Qual fim? O bem comum. É nesse sentido que Deus é a origem do poder. Deu uma essência social, uma natureza social ao homem e, portanto, deu aquilo que se segue dela. Mas o poder dos reis foi Deus que nos deu? Não. Vieira não era partidário da monarquia absoluta como o Marquês de Pombal, que dizia, não, o poder foi dado diretamente por Deus e não há aqui intermediário nenhum. Para estes autores, Deus deu o poder à comunidade, a todos os homens em conjunto. E, portanto, a democracia, diz Soares, a palavra que utiliza é democracia, a democracia é a forma mais natural de governar uma sociedade. Não é, todavia, a mais perfeita, porque Soares era monárquico, mas é a mais natural. Mais natural no sentido mais originário. E quando Vieira, no fim da sua vida, diz, 3 anos antes de morrer, que em matéria de soberania e liberdade vale tanto a coroa de penas como a de ouro, e tanto o arco como o cetro, diz que Soares ensinava em Coimbra, tudo o que eu ensinei, diz Soares, sobre o poder natural que têm os homens para ditar leis civis é igualmente válido para todos os pagãos e fiéis. Ou dizia Soares também em Coimbra que o poder dos príncipes pagãos em si mesmo não é de menor e distinta natureza do poder dos príncipes cristãos. Quando Vieira diz, vale tanto em matéria de soberania e liberdade, vale tanto a coroa de penas como a de ouro e tanto o arco como o cetro, a dizer o que Soares ensinou 70 anos antes. Ou, aliás, Martim da Subil Poeta, 100 anos antes, 150 anos de Vieira, ensinava isto em Coimbra também. Quando um povo não tem a luz do imperador, é para si a sua própria luz. Quando um povo não tem guia, o chefe é para si o seu próprio chefe e guia. Mas não aplicaram isso, não praticaram isso. Não, isso. Mas aí é o problema. Estes homens não estão a escrever, como eu estou aqui a falar, nós estamos todos aqui tranquilos. Escrevem à face do mundo, no mundo das contraditórias, no mundo do jogo, não é? No mundo difícil, no mundo em que várias vezes foi expulso, pelo menos uma vez ou duas foi expulso do Brasil. O problema da escravatura, e com isto acabo, não sei se tem tempo, mas é uma questão aqui fundamental, é muito atual. O pensamento antigo, grego, medieval, e até ao tempo de Vieira, Aristóteles era uma figura popular, é o problema da escravatura. Para estes autores, eu estou a falar muito depressa, peço desculpa, há tanto para dizer sobre esta tempestade, não há escravatura natural, contrariamente ao que dizia Aristóteles. Por exemplo, um membro da Companhia de Jesus, José da Costa, escreveu isso que Aristóteles disse sobre a escravatura natural, não o disse como filósofo. E nós não temos que ater-nos ao que Aristóteles escreveu, não como filósofo, mas como adulador de Alexandre, para que Alexandre levasse as bandeiras da Macedónia pelo mundo fora. Mas nós não aceitamos isso. Os homens foram criados naturalmente iguais e livres. Então só há escravatura legal. O que é a escravatura legal? Havia fundamentalmente 4 tipos. O mais importante era a guerra justa. A guerra justa, uma vez que aquele que é preso em guerra justa poderia ser morto, então commuta-se a pena de morte em pena de escravidão. Esse era o tema mais comum. Havia depois outros títulos, que era o problema da venda em caso de necessidade extrema. Estes eram os títulos mais comuns. Vieira não aceitou, é curioso. Portanto, estes eram os 2 títulos, os títulos legais, guerra justa e venda em caso de necessidade extrema. E era aceito. Bom, havia um ou outro autor raro que condenava em absoluto a escravatura.
Nesta época, enfim, os juristas não a condenavam. Em Évora, ensinado. Mas, por exemplo, não se aceitava em Évora, Luís de Molina, a ideia de escravizar para evangelizar. Vieira acaba naquele célebre sermão aos pretos, no Rosário, diz: vocês vieram no fundo para se salvar, etc. Mas no fim da sua obra, na Claves Profetária, entende que não. Porquê? Porque ninguém será condenado às penas do inferno por ignorar Deus, por ter uma ignorância de Deus. E quem ignora Deus também se pode salvar, porque não há só uma salvação, há várias salvações. Portanto, esta questão da escravatura é uma questão complexa, mas Vieira não aceita a escravatura natural. Aceita a escravatura legal, porque é um homem imerso no seu. Eu já falei mais dessa escravatura. Muito obrigado. Creio que os conheci o Padre António Vieira, congratulam-se com esta intervenção. O professor Pedro Calafate, que eu não conhecia, com certeza que vai agora ler o Padre António Vieira com outro olhar. Nós vamos abrir o debate, em primeiro lugar, para as pessoas que estão em streaming. Portanto, podem pôr as suas questões no chat, está a ser moderado pelo colega, e depois passaremos para a sala, também para dar hipótese que haja perguntas da sala. Mas aqui para ali não consigo. Mas eu vejo bem. Qual o papel do outro, os indígenas do Novo Mundo, no plano de Deus, para o Padre António Vieira? Filhos? Qual o papel do outro, os indígenas do Novo Mundo, no plano de Deus, para o Padre António Vieira? Há um problema. São bichos. O rei são membros potenciais desse rei Cristo. Vieira pretende planificar a história. Para ele, a presença no Brasil, a evangelização do Brasil, porque esse império universal, essa paz universal, fundada na justiça, estava impregnada de categorias da riqueza, o que era para ele a riqueza espiritual do cristianismo. E era necessário, portanto, essa evangelização era uma condição necessária da paz universal, da planificação da irmandade entre os homens. É disso que se trata. E daí o esforço missionário. Esse esforço é um momento necessário da planificação da irmandade entre os homens. Portanto, eu gostava de dizer uma coisa já agora. Vocês sabem qual é o primeiro texto, o primeiro normativo legal internacional que reconhece o direito dos índios permanecerem índios. Ou seja, reconhece aos indígenas de qualquer país o direito de permanecerem tal como estão. Ou seja, viverem plenamente na assunção livre e plena das suas culturas. Curiosamente, é a Organização Internacional do Trabalho. É a Convenção da OIT sobre os direitos dos povos indígenas em países independentes, que é de 1989. Um ano antes, a Constituição do Brasil tem um artigo muito interessante, que é o 200, que é uma Constituição cidadã, hoje, enfim, por isso reconhece exatamente o direito dos povos indígenas permanecerem nas suas, tal como estão, não é? E abandona o objetivo integrador. E esse objetivo integrador permaneceu, pelos vistos, no Brasil até 1988, a Constituição Cidadã, porque na sua elaboração participaram as nações indígenas, com grande construção depois da ditadura. Não é? Mas em termos internacionais foi um ano depois, na OIT. E, portanto, bom, mas quiseram, de facto, havia essa ideia de que a humanidade tinha um currículo escolar bem ordenado, de que as concepções históricas eram unilineares e universalizantes. A história tinha um sentido. Esse sentido era unilinear e universalizante, e que tratava-se então de universalizar o sentido da história.
e nesse sentido meter, nesse conceito de integrar, nesse conceito de universalidade, as diferentes culturas, os diferentes povos. É esse o ponto de partida que alimenta e dá energia a um homem como este. No entanto, partindo daquela ideia que, por natureza, os homens são iguais. Alguém da sala que quer colocar alguma pergunta? Tenha à vontade. Pedia que fosse direta, objetiva. Só assunto para podermos apanhar a pergunta. Ok. Então, relativamente à questão que eu vou colocar, não ponho em causa que o padre António Vieira tem que ser lido como homem do seu tempo. Isso é certo que cada um de nós existe no tempo que é o nosso. E todos nós fazemos parte de um contexto. Quer queiramos, quer não, nós somos o produto dele e temos as nossas próprias ações, etc. Mas eu queria perguntar uma coisa, porque para mim, relativamente ao que temos andado a descobrir, e a questão mais recente é a questão da descoberta dos corpos das crianças indígenas, tanto no Canadá, e que se fala precisamente desta questão do genocídio de cultura, ou seja, genocídio, peço desculpa pelo termo, que é um pouco brutal, mas teremos talvez que utilizar, porque essa ação não pressupõe nunca a existência de uma outra cultura, ou sequer pressupor que existe cultura. E uma das coisas que disse que realmente me marcou imenso no seu discurso foi o martírio das línguas, ou seja, o padre António Vieira, no seu próprio discurso, vai diferenciar aquilo que deveria ser uma relação entre os povos universal entre a língua dos indígenas do Brasil, que considera são culturais, etc., que não há escrita, e o japonês. Portanto, esta não aceitação da existência de uma outra cultura, que acho que é isso que agora temos que começar a falar nisso. Sim, posso fazer exatamente há pouco. Nós temos que ver isto. Nós devemos ao cristianismo algumas coisas, não é? E outras não, naturalmente. Uma delas é a nossa concepção, a importância que teve o cristianismo do ponto de vista filosófico no conceito de tempo histórico. A ideia de que o tempo é unilinear, eu dizia há pouco, e que depois há um sentido nessa linha única. Unilinear é uma linha única. Bom, mas nós hoje não vivemos nessa perspectiva da unilinearidade. Nós hoje vivemos, sobretudo, e alimentamos, inclusive, penso eu, na Igreja Católica, a ideia da multilateralidade, da pluralidade, do poliedro de muitas faces. Não é? Na altura, não era bem essa a perspectiva. O tempo tem sentido, esse sentido está assinalado por factos radicalmente novos que permitem o quê? Dividir idades, separar 6 idades, 7 idades, 10 idades, depois ficaram em 6, né? Depois Santo Agostinho, sobretudo. Mas foram vários. E, portanto, esse sentido é de sentido único. É? E para compreendermos o projeto destes homens, temos que partir daí. Naturalmente, depois fazer a sua crítica. Como propunha também o Vieira perante os inquisidores, quer dizer, eu não sou amigo da autoridade, uma frase extraordinária. Eu não sou amigo da autoridade, porque geralmente não se conformam com quem diz o que não está. E volta a dizer, e Deus quer que nós estejamos neste confronto. Mas é que essa unanimidade existe. Falava eu há pouco como se a humanidade possuísse um currículo escolar maior. Naturalmente, estes homens partem da ideia de que ser evangelizado é uma vantagem discutível. Daí a necessidade de aprender as línguas deles, naturalmente, é nesse sentido também de evangelização, de contato. E isso não há volta a dar, quer dizer, não vale a pena. Bom, aconteceu depois, mas não há volta a dar a isto. Este é o pressuposto destes homens. Mas o que é que nós não usamos hoje em dia dessa forma? Eu sei, mas por isso disse não analisamos dessa forma, mas não podemos. Mas eu. Sem for então, o homem foi o padre António Vieira. Estava a falar do Vieira. Eu sei que não. Portanto, nós
Por isso falei eu há pouco da Constituição do Brasil, quando se diz que se reconhecem aos índios direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam e se lhes dá a liberdade, quer dizer, não é que se lhes dá. Eu agora também caí nesse reconhece, e que se reconhece. Porque se reconhece quer dizer o quê? Remete-se para uma realidade que se considera permanecer ativa. Não se outorga, não se concede, reconhece. Mas reconhece vem de onde? Então é o plano que se chamava, enfim, direitos originários, direitos naturais. Pois, mas não, até 1988 não era assim. Nem no Brasil, em 89 também não era assim. Em termos da política do direito internacional, nesta altura se chamava jus gentium, direito das gentes. Obrigado, professor. Muito obrigado. Vamos ter que terminar, porque daqui a 10 minutos entramos com outro convidado. Muito obrigado pela sua questão. Daqui a 10 minutos teremos uma nova intervenção do professor Roberto Becker, a partir de Bolonha. Até já.
Professor Roberto, boa tarde. Estou a falar da bateria, não sei se me está a ouvir. Estou a ouvir. Boa tarde, como está? Aparentemente está funcionando tudo bem. Professor Roberto Vick, boa tarde. Boa tarde. Consegue ouvir-me? Estou a ouvir, estou a ouvir. Nós ainda não estamos a ouvir assim, mas em princípio... Eu estou com o microfone já ligado. Dê-me só aqui, se faz favor. Sim, sim, sim. Margarida? Podemos tentar outra vez? Sim, sim. Estou a fazer as provas a toda voz. Estão a ouvir? Ótimo. Eu sei. Ah, ok. Eu já tinha visto que o PowerPoint funcionava, então já vai. Pois, está ótimo. Ouviste o meu pedido? Ouvi. Deixa eu dizer. Professor Roberto, Sim, estão a ouvir? Sim, sim. Eu ouço bem. já tem o microfone ligado, não é? Pois. Eu tenho o microfone ligado, sim. É que ainda não estamos a ouvir aqui. Está ligado, o microfone está ligado. Está ligado, não é? Pois. Está ligado, sim, sim. Só mais. Não, sem problema. Eu espero quanto quiserem. O PowerPoint funciona, está... Então, Oi, Daniel, tudo bem? Olá, Daniel. Há quanto tempo? Muito bem. Vamos ver se vamos conseguir fazer a voz chegar a Lisboa. já está em Lisboa, mas ainda está num computador. Vamos tentar que esteja. Não é que desconfiava, é a Lisboa. Se está a Lisboa, agora o problema é doméstico. Agora. Fica lá. Mais alto. Vou tentar mais uma vez. Sim, sim, sim. Já, Cá estou. Já está na televisão, já o ouvimos na sala. Perfeito, excelente, obrigado. Então estamos perfeitos. Até já. Dê-nos só mais uns minutos e Perfeito. a apresentação. Ótimo. Obrigado. Até já. Até já, obrigado.
Boa tarde, vamos para o segundo seminário desta tarde. O nosso convidado desta tarde é o professor Roberto Vecchi, que a partir de Bolonha nos vai falar sobre os eternos presentes do Brasil. O professor Roberto Vecchi é professor catedrático do Departamento de Línguas e Literaturas e Culturas Modernas da Universidade de Bolonha, coordena a Cátedra Eduardo Lourenço, da Universidade de Bolonha e conjuntamente com Camões, sendo também investigador associado do Centro de Estudos Sociais da Universidade Pública. É atualmente presidente da Associação Internacional de Lusitanistas e os seus principais interesses de investigação centram-se na teoria e história das culturas de língua portuguesa. Das suas publicações extensas, gostaria de destacar neste momento Exceção Atlântica, Atenção à Literatura da Guerra Colonial e a Coorganização de O Colonialismo como Nosso Impensado e a Antologia da Memória Poética da Guerra Colonial, com Margarida Calafato Ribeiro e com Vincenzo Russo, da Literatura Portuguesa. Muito obrigado, Roberto. Vamos para o próximo seminário. Novamente, a indicação é que o Roberto possa intervir durante 30 minutos, até às 7h30, a partir do qual daremos a palavra às pessoas que estão a assistir, quer em streaming, quer as que estão na sala. Muito obrigado. Muito obrigado, Antônio, pela apresentação, muito amigável. Obrigado a todos. Eu quero cumprimentar os que estão assistindo, a assistir desta intervenção na Summer School. Gostaria de agradecer muito Broteria pela organização deste curso. Agradeço muito a todos os meus companheiros de percurso, Margarida, Antônio Sousa Ribeiro, Paulo de Medeiros, que ontem e anteontem deram magníficas apresentações, Antônio Pinto Ribeiro, há muitos amigos presentes, Agnès, Rebeca, o Daniel, julgo também outros, a Dulce e a Inês, mas não tenho certeza. Mas, enfim, eu digo sempre nestas ocasiões de remoto que eu me sinto em casa, estou em casa e eu gostaria de estar neste momento em Lisboa. Bom, eu tenho um PowerPoint, eu não vou, nesta apresentação de mais ou menos meia hora, fico muito contente também de seguir a apresentação do professor Pedro Calafate. O Antônio, na apresentação, disse que eu iria introduzir ao Brasil contemporâneo. Se eu pudesse, eu soubesse fazer, eu já teria tido muitíssimos prêmios que não recebi, portanto, eu não vou fazer absolutamente isto que me ultrapassa. Vou fazer uma coisa relativamente simples, vou compartilhar conhecimentos que são conhecimentos de todos, portanto, não vou ter novidades ou conhecimentos novos. Mas o que eu proponho é a articulação de um percurso entre conhecimentos que já temos, que levam para uma problematização e que espero possa depois gerar uma discussão. Como a Itália já jogou ontem, hoje eu posso também ir além das 9 da noite e, portanto, se houver uma extensão depois da discussão, não há absolutamente problema. Eu tenho um PowerPoint, não tenho uma lição escrita, vou acompanhar um percurso. Vou compartilhar agora estas imagens, espero que se vejam. Bom, antes de tudo, um pequeno esclarecimento em relação ao título. Não é? Os Eternos Presentes do Brasil mostra, evidentemente, permanência que existem na história do Brasil. Eu, nessa apresentação um pouco extravagante em relação ao projeto Memoir, que, como sabe, tem como foco em particular a Europa pós-colonial, não é? E toda a transmissão das memórias relacionada com a construção de uma nova Europa. Eu fui convidado para abordar um tópico importante, complexíssimo, um dos grandes e mais complexos objetos da modernidade, que é o Brasil. E eu pensei em fazer um percurso sobre as permanências. Portanto, eu falaria do contemporâneo um pouco como
uma espécie, no sentido que Paulo ontem, através do Giorgio Agamben, de certo modo se referia, ou seja, qual é a sombra que está atrás do nosso contemporâneo. São sombras muito antigas. E por isso esse breve percurso que vai um pouco tentar também uma espécie de ajuste de contas com estereótipos e mitos que se relacionam com o Brasil. Brasil tenta encontrar depois um limiar de discussão sobre o Brasil contemporâneo, que é um grande desafio. Realmente é como na Esfinge de Tebas, aquele famoso dilema, não é? Decifra-me ou divoro-te. Uso aqui um termo, que é um termo que eu recupero de um grande germanista italiano que faleceu no final da década de 70, Furio Iesi, que fala do mito não como uma simples narração, mas como uma máquina mitológica. Ou seja, o mito seria uma máquina que funciona, dizia Iesi, automaticamente, e os homens que alteram a verdade, e nós sabemos que fake news e pós-verdades dominam o nosso presente, seriam os funcionários dessa máquina mitológica, não é? E é um pouco nesta linha da máquina mitológica que eu vou seguir. Como sabemos, a nossa percepção, o Brasil entra, digamos assim, numa espécie de sublime, de incontornável, não é? Por toda uma série de razões, inclusive geográficas, históricas, o Brasil tem uma espécie de incontornabilidade. O nosso modo para contornar esse sublime é recorrer a algumas figuras, né, de mediação, que são estereótipos, e temos imensos estereótipos que caracterizam o Brasil, na sua história e também nas projeções para o Brasil contemporâneo. Eu aqui cito um livro que é conhecidíssimo para todos os professores de literatura e cultura brasileira, que é o livrinho do Roberto da Mata, O que faz do Brasil o Brasil, não é? Ou seja, o que dá o nome próprio do Brasil ao Brasil, que é uma espécie de catálogo dos lugares comuns que caracterizam justamente o Brasil. E aqui tem um que sempre é usado nas circunstâncias acadêmicas e que eu também usei, mas agora já deixei há alguns anos de usar, que é aquele famoso do Antônio Carlos Jobim, atribuído a Antônio Carlos Jobim, de acordo com o qual o Brasil não seria para principiante. Bom, aqui tenho duas sínteses, não é, daqueles que são as grandes mediações, né, que caracterizam os estereótipos, os lugares comuns que caracterizam o Brasil. Essa primeira lista é uma lista que faz parte de um velho projeto na época do segundo governo Lula, um velho projeto de reflexão sobre a imagem do Brasil no estrangeiro, no exterior, né? Tinha sido realizada pela Secretaria de Comunicação Social. E aqui encontramos todos os estereótipos que nós conhecemos e que praticamos, inclusive os próprios brasileiros, e eu vi que nas salas há muitos brasileiros também, com que será interessante também dialogar. Os próprios brasileiros seriam, de acordo com Roberto da Mata, justamente também portadores de lugares comuns. Portanto, são as famosas 4S, Sex, Sun, Soccer, Samba, todos os problemas da infraestrutura, do sistema judiciário, a violência das cidades, o prejuízo ao meio ambiente, seriam todos elementos que, de acordo com aquela leitura, quem lembra este período, estamos a falar mais ou menos de 2009 e 2010, o Brasil tinha se tornado realmente um global player dentro do contexto internacional. Aqui eu fiz uma pequena lista, dividida por cor, do Brasil Terra de Contrastes. Terra de Contrastes é um livro famoso de Roger Bastide, esse grande antropólogo francês que lecionou muito no Brasil e dedicou estudos substanciais também, em particular ao negro,
no contexto brasileiro, aqui são lugares comuns que todos frequentamos. Agora, eu dividi não só pela cor, mas também por uma espécie de palincesto retórico que existe atrás desses lugares comuns. Aqueles que vocês estão a ver aqui em azul são aqueles que remetem para uma matriz edênica, não é? Portanto, carnaval, justamente, sol, areia, sexo, futebol. Não há revoluções nem vulcões, é a letra de uma famosa canção. Brasil, promessa de futuro. E o tempo messiânico, ou seja, de um país que sempre está à beira de uma virada positiva. E aqui são em vermelho, pelo contrário, aqueles que remetem a uma espécie de matriz infernal, sempre estereotipal. A violência, a miséria, a exclusão, o atraso, a destruição, o perigo e, simetricamente, com o tempo messiânico da matriz edênica, o tempo apocalíptico, né? O tempo catastrófico, né? Que nos ajuda a pensar num tempo brasileiro. E um pouco nessa linha de um tempo brasileiro que eu tentei reunir algumas ideias, né, sobre esse tempo brasileiro. O tempo brasileiro é um livro conhecido que reúne os escritos brasileiros do professor Eduardo Lourenço, que saiu 3 anos atrás, na obra completa, mas o tempo brasileiro é um tempo complexo, um tempo em que nós temos dificuldades de aproximação. É um tempo que oscila, é um tempo entre paraíso e inferno, justamente, euforia e disforia, utopia e distopia. Ouvimos pelo professor Calafate falar provavelmente um dos maiores utopistas da história da cultura brasileira, que é o padre Antônio Vieira, o desejo de futuro e a permanência do passado. Há uma citação muito bonita que eu sempre tento lembrar quando falo do tempo brasileiro, que é uma citação dos Tristes Trópicos, de Claude Lévi-Strauss, que, como sabem, fazia parte do famoso gabinete francês que inaugurou a USP, a Universidade de São Paulo, na década de 30, falando das cidades americanas, mas referindo-se às cidades do Brasil, portanto, a um tempo brasileiro, ele dizia que esse tempo tinha uma característica, ou seja, que ia do vício à decrepitude sem parar na maturidade. Na tradução italiana, aliás, é modernidade, mas, enfim, mostra que é um tempo complexo, né, onde parece que a modernidade é problemática. E aqui eu, justamente para tentar um pouco contornar essa ideia do tempo brasileiro, recorro a uma imagem famosa da década de 50, branco e preto, os índios que empurram um avião, que parece uma citação do Manifesto Pau-Brasil, de Oswald de Andrade, e num outro manifesto de Oswald de Andrade, que, como sabem, um dos grandes nomes do modernismo brasileiro, há uma frase que é significativa para definir a modernidade complexa do tempo brasileiro, não é? Bárbaro e nosso, que convida justamente a não pensar o Brasil a partir de dicotomias, de branco e preto, mas a partir de simultaneidades dentro de constelações conceituais complexas. Esse é o desafio que o Brasil lança. Esse desafio pode ser representado por imagens. São 2 capas de The Economist. A distância de uma capa da outra é 4 anos, ou seja, é um tempo muito curto, não é? Para mostrar, digamos assim, o impulso da economia brasileira justamente há uma década, não é? Em 2009, o Brasil takes off, e 4 anos depois nós temos a mesma imagem do Cristo Redentor como foguete que, na verdade, está a fracassar, está a cair, não é? E tem essa ideia justamente de falência, de fracasso de um projeto, num tempo muito curto. Esse também é um elemento interessante. Bom, nós temos 2 neste palincesto que pauta o tempo brasileiro e as representações que, eu diria, por séculos, não é? Tentam contornar a representação complexa, né, do Brasil. Nós temos, se nós quisermos realmente simplificar de maneira drástica, temos 2 grandes matrizes, como já disse. Uma é a matriz edênica,
paradisíaca, e outro é a matriz infernal, diabólica. O Brasil Inferno tem vários casos, não é? Poderíamos citar muitíssimos, até mais contemporâneo. Eu lembrei de relativamente recente, em 2019, a catástrofe de Brumadinho, não é? Com 300 mortos e desaparecidos, que foi o rompimento de uma barragem, e que seguiu de pouquíssimo, de 2 anos, uma catástrofe muito parecida em Mariana, também com tantos mortos. São um pouco alegorias da catástrofe, esses acidentes que dão sempre essa impressão do Brasil como uma espécie de lugar outro, de um lugar infernalizado, né? Mas também tem o contrário que é a ideia do Brasil paraíso, né? E isso associa-se normalmente à exuberância da natureza, né? Há um verso famoso do hino nacional brasileiro, que é um hino que é ufanista, no sentido que daqui a pouco vou explicar, que diz justamente gigante pela própria natureza, né? Não era um poeta, porque escreveu poesia muito fraca, mas é o autor da letra do hino nacional, e que era, digamos assim, uma espécie de romântico tardio em época parnassiana no contexto da literatura brasileira. Aqui nós vimos paisagens que são familiares, é a Baía de Guanabara vista do Parque Ecológico de Niterói, Foz do Iguaçu, o Nordeste do Brasil, uma praia. Ou seja, nós temos realmente uma impressão sensorial, epidérmica, não é? De um Brasil Éden, de um Brasil edenizado. São duas retóricas que coexistem. O importante é a tentativa que agora, muito em breve, por razões de síntese, vou tentar fazer, é que não são dicotômicas estas duas retóricas, mas são duas retóricas que se integram e têm a ver, sobretudo, com o uso dos mitos como dispositivo de poder. É aquela ideia de máquina mitológica de Furioiese de que eu estava a falar no começo. Quando inicia este processo, a máquina mitológica, quando os mitos começam a ser o alimento da máquina mitológica do Brasil, nós poderíamos dizer, aqui temos, as respostas não são unívocas, poderiam ser múltiples. Podemos dizer que, por exemplo, a matriz edênica começa antes da própria chegada dos portugueses ao Brasil, em 1500. O Brasil existe como ilha paradisíaca na literatura medieval, e não estou aqui a lembrar todo o mito da Ilha Brasil, que começa a partir das tradições célticas, das viagens para o outro mundo dos santos irlandeses, não é? Portanto, preexiste, não é, essa dimensão edênica, mas também é produzida no próprio ato da chegada ao Brasil. Não é? Sobre este tema do Brasil antes do Brasil, há um livro clássico que creio que todos os colegas brasileiros conhecem, que é Visão do Paraíso, os motivos edênicos da descoberta do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. Bom, mas vamos ver um pouco assim, mais textualmente, quando ocorre esta fundação, né? É importante pensar que esta fundação depois vai ser a matriz que vai influenciar todo o processo de formação histórico do Brasil. Portanto, essa conexão entre uma fundação problemática e uma formação também problemática, que os intérpretes do Brasil famosos da década de 30, do século XX, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado, etc., vão usar, né, justamente a formação como modo para repensar a fundação problemática do Brasil. Bom, esta é a carta de Caminha, que todos conhecem, é uma carta do achamento, também esse termo não é um termo inocente, ou seja, o Brasil foi algo que já era procurado, que já era dado, de certo modo, como existente. É uma espécie de diário, é um texto fabuloso, que tem que ser absolutamente sempre lido com muito cuidado,
e é publicado só no século XIX, por todo um conjunto de causas, mas a sua presença se percebe em vários textos, por exemplo, em João de Barros, em Ásia e em outros autores do século XVI. Bom, na parte final da Carta do Achamento de Caminha, acontece uma coisa muito curiosa do ponto de vista textual. Eu assinalei aqui o ponto problemático, não estou a ler por razões de tempo esse trecho, ainda que breve, há uma comparação com o locus amenus, que é o clima temperado de Entre Douro e Minho, de onde provavelmente tinha origem Caminha, e portanto era um elemento de comparação. E tem essa ideia realmente de edênica, não é? De tal maneira é gracioso que, querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo, por causa das águas que tem. O problema da água é fundamental, e é interessante porque a água é um elemento que constitui o topos clássico do locus amenus. Mas é na parte final, pouco antes da despedida, do desfecho da carta, que acontece uma coisa que eu quero assinalar para todos. Ou seja, Caminha começa a usar no sentido metafórico os dados da realidade. Contudo, o melhor fruto que desta terra se pode tirar, parece-me que será salvar esta gente, e esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza, era Dom Manuel, em ela deve lançar. Cuidado com essas duas expressões. Separei aqui as duas expressões. Fruto é uma metáfora, é a metáfora da evangelização, da conversão para o cristianismo, e semente é uma metáfora natural, aliás, são duas metáforas naturais, da fé. O que é que significa isto no texto que coincide com o limiar de emersão do ponto de vista ocidental do Brasil? Coincide com uma operação cultural fundamental, ou seja, a partir da sua fundação, o sentido próprio será sempre um sentido figurado. O Brasil começa como uma espécie de grande metáfora. E por isso que sugiro, sinteticamente, sempre uma expressão que é essa brasiliana, entendendo por brasiliana o que é no sentido da editora Civilização Brasileira. Ou seja, o texto do Brasil será, por alguns séculos, talvez ainda seja, e essa é um pouco a hipótese que eu lanço também para a nossa discussão, maior do que o Brasil. As imagens do Brasil serão maiores do que o próprio objeto. Isto é como se cria um paraíso, discursivamente. Ao mesmo tempo, nós encontramos um tempo segundo, que é como se cria um inferno. O que acontece num outro texto famosíssimo, que é a primeira historiografia do Brasil, é uma historiografia humanista, de um grande humanista também muito sensível, que deixou também um tratado da língua importante, Pero de Magalhães Gândavo, não é? Que publica em 1576 a história da província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos Brasil, título que já em si é um pequeno tratado. E o que acontece? A colonização tinha já começado. Como sabem, a colonização do Brasil é tardia, começa mais ou menos na quarta década, por questões ligadas também ao tráfico do pau-brasil, etc., etc. Nesse texto se cria o que Marilena Chauí chama o mito fundador. O mito fundador, que de acordo com a filósofa brasileira, seria o começo do autoritarismo no Brasil. Ou seja, o mundo é reformulado, a natureza continuará edênica, mas os indígenas, não é, são excluídos dessa matriz edênica e são infernalizados. Eles mais repugnam o ser da natureza humana e, por se acabarem de satisfazer, lhe comem todas as carnes. Eles são belicoso, luxurioso, aqui surge preguiçoso, surgem todos os mitos relacionados ao índio, né? Eles comem essa carne, e também o mito do canibalismo, nesta parte de crueza tão diabólicas, e ocorre isto através de uma dobra barroca, ou seja, o paraíso continua a existir,
mas ao lado do paraíso surge o inferno. E o inferno surge porque, como explica Gandavo, não é? Há ventos, não é, que apodrecem da mesma terra, infeccionado das podridões das ervas, matos e alagadiços. Ou seja, é um paraíso, o Brasil é um paraíso, mas se o curso, o regime dos ventos mudar, o que acontece é que o Brasil se transforma em inferno. E, portanto, surge essa imagem, Glauber Rocha, o mais clássico dos filmes de Glauber Rocha, Deus e o Diabo na Terra do Sol, onde Deus e o Diabo convivem juntos, né, dentro dessa construção simbólicas por mitos do Brasil. A máquina mitológica do Brasil está a funcionar. Essa é a famosa imagem de Corrisco, né? Um dos dois jagunços, o outro é o famoso Antônio das Mortes. Bom, muito brevemente e acelerando para ficar no tempo e depois podermos conversar um pouco, a indenização estende-se até quando? Continua. Não é? Nós temos um momento fundamental da indenização, que é no começo do século XX, em 1900, quando Afonso Celso, figura interessante e complexa, escreve o famoso Por que me ufano do meu país, né? Que gera o ismo do ufanismo, né? Que digamos assim, é uma forma radical de nacionalismo, de patriotismo à brasileira, né? De uma retórica edênica. O Brasil não tem revoluções, não tem vulcões, não tem um povo bondoso, tem um povo pacífico, etc., etc. É interessante porque a epígrafe desse livro é em inglês, que num tratado, num catecismo do nacionalista um pouco estranha, não é? O uso do inglês nesse elogio do Brasil. E temos também, poucos anos depois, em 1911, um famoso escritor que todos conhecemos, lemos e apreciamos, que é Lima Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é a reescrita pelo contrário do Por que me ufano do meu país. O protagonista do romance, como com certeza devem lembrar, que se chama Policarpo, ou seja, Policarpo é quem dá muitos frutos, e Quaresma, que é uma palmeira brasileira, né? Faz uma coisa muito simples, ele aplica tudo que no catecismo nacionalista de Afonso Celso é pregado. E toda a aplicação disso dá em catástrofe, né? Portanto, a tragédia é a materialização do nacionalismo. Um outro livro famoso e também epônimo que dá nome a esse processo é aquele famoso de Stefan Zweig, Brasil, País do Futuro, de 41, desculpe. A coisa também, digamos, trágica é que o ano seguinte, o autor Stefan Zweig, grande escritor austríaco, Stefan Zweig suicida-se logo depois do Carnaval. Portanto, esse título, Brasil, País do Futuro, é complicado. Bom, mas para aproximar-me já para uma precária meta de reflexão. As duas matrizes, as duas vertentes, os dois palincestos, edênico e infernal, não é? Se entrecruzam e atravessam a cultura brasileira. Nós encontramos marcos dessas duas matrizes, por exemplo, num mito, numa máquina mitológica, que é aquela da democracia racial, que surge no pós-guerra, no contexto do pós-guerra, quando a Unesco procura exemplos de projetos exitosos de convívio entre raças diferentes, não é? E procura no Brasil. A Unesco, na década de 50, promove, como sabem, alguns grandes projetos de investigação. 5 minutos. Obrigado, Antônio. Grandes projetos de investigação, com grandes sociólogos, não é? Como Florestan Fernandes, por exemplo, que chegam a mostrar que o Brasil não é uma democracia racial, e o outro
Outra presença dessa fantasmagoria edênica presente no Brasil é o lusotropicalismo, né? A ideia de uma cordialidade presente entre senhores, escravos e índios, no contexto nostálgico da família brasileira. Mas para finalizar, só 2 pontos. E aqui chegamos ao presente. Aqui eu tinha preparado esse discurso do presidente Jair Bolsonaro, que foi pronunciado em 21 de novembro de 2020, 2 dias depois da morte de João Alberto Freitas, um negro que foi morto espancado no centro comercial em Porto Alegre, provavelmente lembram, teve uma eco muito ampla. E nesse discurso que encontram claramente no YouTube, há ecos da matriz edênica. O Brasil tem uma cultura diversa, única entre as nações, somos um povo miscigenados, brancos, negros e índios, edificaram o corpo e o espírito de um povo rico e maravilhoso. Em uma única família brasileira, podemos contemplar uma diversidade maior do que países inteiros. É, de novo, aquela matriz edênica que reemerge. Para finalizar, eu só quero dizer, agradecendo pela vossa atenção, eu só quero dizer que a edenização e a infernalização do Brasil como processos de representação integrados na história cultural do Brasil são modos da ideologia e são técnicas de dominação simbólicas e governamentais. Eu acho que também o discurso do presidente Bolsonaro confirma esta impressão interpretativa. A nossa tarefa é pensar nestas representações para podê-las entender, interpretar e possivelmente transformar. Portanto, aqui eu recupero a famosa citação do Matrix, quando Neo, não é desconectado do computador e tem um bem-vindo, né, do Morpheus no mundo real, que é esse: bem-vindos no deserto do real. Há também um livro do Slavoj Žižek com esse título, que é sobre justamente o 9/11 nos Estados Unidos. Muito obrigado, desculpem muito pela velocidade, os temas são muitos, mas, enfim, espero justamente, não há novidades, mas espero realmente que alimentem a nossa discussão. Obrigado. Roberto, muito obrigado pela tua intervenção. Damos agora espaço para algumas perguntas. Não sei se há já perguntas no chat. Então, talvez comecemos aqui pela sala. Querem fazer originariamente esta pergunta era para o professor Calafato, mas pronto, vou pôr esta pergunta ao professor Becchi, que talvez não tenha problema em entender o sotaque italiano. Não, eu reconheço um sotaque familiar, sim, sim. Pronto, a pergunta é a seguinte. Não sei se podemos ouvir. Não, sim, claro. Pronto, a pergunta é a seguinte: qual era a relação entre o Padre Vieira entre as obras e a figura do Padre Vieira e a missão civilizadora católica do colonialismo português na primeira parte do século XX e depois na visão lusotropicalista, se houver uma relação. E se as obras de António Vieira foram, de alguma forma, utilizadas por esses ideologias. Muito bem. A primeira pergunta acho que deveria ser dirigida ao professor Calafate, porque
evidentemente, ele tem muita mais competência sobre o tópico. O que eu posso dizer dentro da minha reconstrução Padre Antônio Vieira é complexo em relação à dialética entre hedonização e infernalização. É complexo porque ele é um grande utopista, mas ele é também um dos grandes fundadores do Sul global, ou seja, o que acontece é que Vieira percebe que o centro se deslocou. Isto sai muito bem no livro Uma História de Regresso, de Margarida Calafate Ribeiro. O centro não é mais a Europa, não é mais Portugal, mas deslizou para baixo. O centro é lá no sul. Agora, Vieira, como bem apareceu também na discussão que ocorreu depois da lição do professor Calafate, é um homem do tempo dele. Ou seja, eu acho profundamente errado considerar Vieira um pioneiro dos direitos humanos, uma espécie de filântropo avant la lettre. É errado e não é justo. Mas, se nós reconstruirmos, é isto que torna particularmente fascinante o exercício do professor Calafate. Se nós considerarmos, por exemplo, que a matriz do pensamento de Vieira é o direito romano, né? E com toda a estrutura aristotélica do direito romano, aí nós percebemos muitas mais coisas. E percebemos também uma humanidade histórica que existe no pensamento e na ação de Vieira. Agora, qual é a missão civilizadora da Igreja no processo de formação do Brasil? Eu acho que o filme Mission mostra muito bem a existência de dois mundos, aliás, em conflito. De uma igreja que claro, o fato que a província jesuíta do Brasil surja em contemporaneidade com o vice-reino de Portugal no Brasil não é um acaso, ou seja, claramente há uma aliança entre os dois poderes, como não podias deixar de ser pelo espírito do tempo, mas ao mesmo tempo também o que surge é um projeto de igreja próximo digamos assim, daqueles que são os excluídos do mito fundador da fundação. Por isso, eu acho que há pelo menos duas igrejas, ou há uma única igreja, mas com dois mundos absolutamente irredutíveis. Aliás, é também uma outra permanência, essa da existência de uma igreja de base muito forte, e a existência de uma igreja, pelo contrário, menos sensível também, não é, aos gritos de ajuda que vêm do baixo, absolutamente, não é? Mas é uma dialética que acho faz parte de qualquer igreja, de qualquer movimento religioso. No caso da Igreja Católica no Brasil, é muito vistoso. É muito vistoso, por isso que a igreja é o bem e o mal, são os bons e os maus, são os heróis e são os vilões da história. Claro que uma aproximação numa perspectiva também de história religiosa mostra aspectos muito mais assim, minúsculos e importantes. Eu acho que é um dos grandes temas, não é? A história do Brasil não existiria sem uma reconstrução de uma história paralela do papel da igreja no Brasil. Mas isto é inevitável, como sabe muito bem o saudoso crítico Alfredo Bossi, que faleceu este ano, tinha muito bem evidenciado, a palavra colônia tem uma mesma etimologia da palavra cultum, porque ambas derivam do verbo latim colere, que é ocupar. E também o supino cultum também, como sabe, é a raiz da palavra cultura, a partir do particípio futuro, culturus. Portanto, este elemento desse nexo fundacional entre colônia, culto e cultura cria
o sistema colonial. Aquele que justamente está na base também reflexiva do conceito de formação. Não sei se respondi às questões, é uma pergunta guarda-chuva, como se diria no Brasil, mas muito obrigado. Temos agora uma pergunta do chat. Ah, sim. Aqui eu tenho o meu amigo Daniel Perdigão aqui. Consegues ver, Roberto? Sim, sim. Tento localizar o começo. São muitas questões. Ah, ok. Professor, entre os modernistas, Oswald, citado pelo senhor, foi conhecido por uma certa celebração da nossa combinação particular de arcaísmo e modernidade, o que, na verdade, resulta em tragédia e parece ter sido o melhor visto com maior potencial crítico pelo último Mário de Andrade e o grande Drummond. Pergunto, como o senhor falou em tempo, em vez de observar paradoxo, dicotomias integradas ou oposições, conforme apontado, será que a abordagem dialética proposta por Roberto Schwartz não ajuda a iluminar aquilo que, conforme as palavras dele mostram, que aqui no Brasil o tempo passou e não passou, carregando todos esses aparentes paradoxos profundamente integrados e inclusive se determinando mutuamente? Claro, muito obrigado a essa questão, Jaqueline, muito bem colocada. Jaqueline aqui está a citar um ensaio clássico de Roberto Schwartz, que é justamente sobre a poesia de Oswald de Andrade, onde contesta uma certa naturalização de uma dicotomia, não é? Asfalto, favela, morro, cidade, etc., etc., não é? Que naturaliza um conflito. Eu acho que pode ser pensado muito boa também, Jaqueline, a última palestra de Mário de Andrade em 42 sobre o movimento brasileiro, onde Mário de Andrade faz uma espécie de ajuste de contas melancólico do modernismo e encontra aquele que é o verdadeiro limite do modernismo, que é não ter tido as multidões ao lado, ou seja, ter sido um processo elitário, elitista, ligado à alta do café, a todas as condições econômicas que conhecemos. É muito bem pensado também essa referência. Eu acho que é impossível tornar o Brasil através de dicotomias. Como sabem, na década de 50, a sociologia funcionalista falava em dois Brasis, não é? Um Brasil moderno e um Brasil arcaico. O que depois, na década de 70, em plena ditadura militar, surgiu, sobretudo a partir da contribuição importante dos economistas, é que, na verdade, não são dois os Brasis, mas no Brasil existe o que o professor Paulo ontem usava como texto para explicar o funcionamento da literatura mundo, ou seja, de uma integração de processos diferenciados de desenvolvimento, onde, e essa é a intuição fundamental que surge na década de 70, onde o arcaico alimenta o moderno e o moderno é integrado no arcaico. Esse é um tipo de definição da modernidade que Boaventura de Sousa Santos gosta muito de, ou seja, o arcaico é uma outra forma do moderno, não é, deste ponto de vista. Eu acho a figura muito interessante, Jaqueline, que a Jaqueline com certeza conhece, é aquela do ornitorrinco, né? do saudoso sociólogo uspiano Francisco de Oliveira. Como sabem, um ornitorrinco é aquele mamífero monstruoso, né? Que é meio mamífero e meio anfíbio, não é? E é nessa mistura que, porém, ele funciona, né? É claro que aqui é muito complexo. O Brasil realmente é como eu dizia no começo, é um dos objetos mais complicados da modernidade, porque nós encontramos nele muitas modernidades não combinadas, mas que funcionam a partir de um tempo comum. Por isso que o tempo brasileiro é um tempo complexo, porque tem que abarcar todas essas modernidades e arcaísmos que circulam. Mas parabéns, Jaqueline. Jaqueline aqui há já uma bibliografia fabulosa, não é, para pensar neste tema. Marcela Elisa, síndrome do vira-lata, claro. Gessé de Souza, esse grande sociólogo contemporâneo, não é?
que utiliza essa expressão muito usada do Brasil, como diz a Marcela, para designar nosso eterno menos valor perante os outros povos. O que a senhora atribui a esse sentimento de menor valor que muitos brasileiros sentem, os fazem nos enxergar o Brasil como ele, com todas as riquezas e os desafios? Esse é um dos grandes temas do complexo do vira-lata, como eu dizia, Gessé Souza, nas elites do atraso, aborda justamente, usa esse como um paradigma interpretativo do Brasil. Tem a ver com muitos elementos. Eu acho que, claro, não há uma interpretação simples deste processo. Eu diria que o Brasil é um exemplo gigantesco, não é? Que mostra como a transição de colônia a nação não se completou. É aquela ideia que o professor Souza Ribeiro, no primeiro dia, chamava, lembrando também a reflexão de Boaventura de Souza Santos, de colonialidade do poder. Não é? Ou seja, o que é importante é o que resta do colonialismo que se reproduz. A herança colonial é ainda uma herança viva e dos nossos tempos. Não é? E isto cria um problema muito sério. O caso mais evidente da herança colonial do Brasil-nação é a escravatura. Né? Esse é o mais vistoso. Ou seja, não há uma ruptura estrutural, mas é uma ruptura, digamos assim, retórica ou declamatória, aquela da transição entre colônia e nação. Por isso que a síndrome, o complexo de vira-lata é um complexo clássico. De certo modo, poderia ser aproximado da ideia do ressentimento nietzschiano, né? A ideia que é o elemento comparativo que determina uma reação negativa, que nesse caso é uma reação por diminuição. Não é? O complexo de vira-lata é a consciência de não pertencer a uma comunidade internacional, mas de ter uma história própria e singular. Agora, a pergunta que eu faço, Marcela, desculpe se eu respondo com uma pergunta que nunca é uma coisa muito elegante, é se esse complexo de vira-lata não se torna, isso acompanhando um pouco o Gessé Souza, não se torna um pouco um álibi para alimentar depois um certo rígido nacionalismo que nesses últimos anos nós vimos ressurgir com uma força e uma retórica extraordinários. Né? E por isso eu acho que é um trabalho de psicanálise que tem que ser feito sobre isso. Uma bonita psicanálise mítica do destino brasileiro, para citar Eduardo Lourenço, aplicado homeopaticamente ao Brasil, acho que seria sensacional, porque mostraria toda a complexidade disto. E eu acho também que o tempo contemporâneo é um sintoma de processos que são processos muito mais complexos e historicamente muito mais longos, ou seja, não é simplesmente atual uma conjuntura não favorável do Brasil. São processos que convergem e que criam uma negatividade cujas raízes remontam aos primórdios, aos inícios, ou até antes dos inícios, por todas as deformações, conversões, traduções que ocorreram. Agora, o desafio para quem atua no campo da cultura é entender essas deformações. Por isso que há muitos colegas, nós vamos ter em Roma um congresso daqui a 3 semanas e há alguns simpósios temáticos que tratam de um tema que para mim é fantástico, que não é mais a formação do Brasil como grande conceito produzido pelo modernismo, mas são as deformações do Brasil. E isto é interessante, pensar juntos. E pensar junto a esses mecanismos, um desses mecanismos foi aquele que eu tentei descrever, do ponto de vista histórico. Um desses mecanismos é um mecanismo que se reproduz há séculos. Não é? Agora, se nós não entendermos esse mecanismo, como podemos pensar realmente mudar o contexto que o produziu? Portanto, há um desafio epistemológico, com uma herança colonial epistêmica. Este é o desafio que nós temos que assumir. Mas muito obrigado pela pergunta, Marcela. Manuel? Agora, tens uma pergunta no chat,
Eu tenho mais uma de Manuel Magalhães. Peço-lhe o valor de se pronunciar sobre a seguinte questão. Considera que já existe uma maturidade cultural do e no Brasil suficiente e necessária para se autonomizar enquanto língua, deixando de se falar português do Brasil para se assumir como língua brasileira? Esse é um mito modernista, Manuel. Muito obrigado por essa questão. Como sabe, a famosa idealização da gramatiquinha brasileira, que o próprio Mário de Andrade também tinha elaborado. Eu acho que não. Eu acho que não é. Isto acho que foi uma fase histórica, de certo modo, já passou. Eu não acompanho muito questões linguísticas. Eu tenho um colega em Bolonha que trabalha com isto, Roberto Mulinacci, e tem sobretudo as questões da sociolinguística. Tem posições muito interessantes. Eu acho que uma contribuição muito importante que vem do Brasil no plano da língua é considerar a língua de um ponto de vista sociolinguístico e não de um ponto de vista exclusivamente formal ou morfológico, o que põe em discussão o conceito de erro, não é? Ou seja, como nós podemos falar em erro na fala brasileira quando os brasileiros se formam dentro de um processo de formação tão complexo e injusto, não é? Eu acho que essa é uma grande contribuição. Portanto, eu acho que esse assumir-se como língua brasileira, acho que foi uma fase histórica claramente conotada e definida, mas que nesse momento, de certo modo, como eu a posso entender e ver, está ultrapassada. E eu acho que o Brasil, desse ponto de vista, participa assim de uma comunidade. Termo comunidade é sempre um termo que perigoso. Foi o grande espectro do século XX, perigoso, mas importante, não é? Que porém vale a pena considerar. Portanto, eu acho, Manuel, como minha impressão, que estamos além, digamos, deste gesto, dessa tentativa, de certo modo, emancipatória no plano linguístico. Aqui está o meu amigo Daniel, não é? Eu acho que ele se situa mais do lado da infernalização, não tinha dúvida, Daniel. A última pergunta da Roberta, não era? Rebeca, desculpa. Da Rebeca, pode responder. Rebeca Bento Saldanha. Estou a ouvir muito mal, Antônio. Desculpe, não te ouvi. Rebeca Bento Saldanha Pereira, está a dizer. Boa tarde a todos e a todas e muito obrigado ao professor pela palestra. A minha pergunta é assim. Da Rebeca, sim, estou a ver. Sim. Agora estou a ver a Rebeca, sim. A minha pergunta é a seguinte: onde se situa o mulato na dicotomia paraíso e inferno? É uma boa pergunta. Daniel, no chat, ontem, citou um famoso livro, que é um livro perdido, de Francisco Manuel de Melo, na época em que ele estava no Brasil, em exilado, que justamente cria esse lugar comum, não é, do paraíso do mulato, purgatório do branco, inferno do negro. E muito bem lembrado, Daniel. Eu acho que o mulato, Rebeca, é claramente in between. Ou seja, o termo mulato, o termo, aliás, menospreciativo, é um termo que sempre tem que ser situado para ver onde se coloca, se no paraíso ou no inferno. E, lembrando Francisco Manuel de Melo, talvez se situe no purgatório, portanto, numa passagem para um sentido ou para outro. Não, mas é muito difícil. Eu acho que a ideia que, por exemplo, surge no livro de Luiz Felipe Alencastro, não é? Sobre o trato dos viventes, sobre a formação do Atlântico Sul, ou seja, a ideia da invenção do mulato que ocorreria justamente nessa oscilação em Angola e depois na comunicação, no canal que Angola abre com o Brasil, é interessante. Mas mulato ao singular não é... Eu acho que é preciso tornar o mulato um nome próprio, ou seja, entender o que é o mulato, do que nós falamos quando falamos disso. Ou seja, Rebeca, a minha sugestão é que é preciso encontrar um nome próprio para o mulato, porque o mulato pode ser a mulata da escravizaura de Bernardo Guimarães,
com toda a travessia que ela vive, uma mulata famosa e esbranquiada, e branqueada, desculpem, mas o mulato pode ser o mulato de Aloysio de Azevedo, portanto, o mulato também do romance naturalista realista do final do século XIX, ou seja, mulato é um termo que ensina ou define, é sempre oportuno nesse caso situar muito bem, Rebeca, o termo, mas a questão é muito bem colocada. Muito obrigado. Vamos terminar, Roberto. Vamos terminar? A Jaqueline que coloca uma outra questão, mas tenho uma grande dúvida sobre o conceito de colonialidade. Não há um dado que localiza este conceito de forma um pouco transversal ao longo da história. É diferente historicizar e lembrar as heranças do colonialismo. Muito obrigada. A outra pontual é se é possível assistir como ouvinte de modo remoto ao evento que o professor acaba de referir. Acho que não, mesmo sendo eu presidente da associação que organiza, acho que não. Mas vou tentar, Jaqueline, me escreva, vou tentar ver o que podemos fazer. Sobre a primeira questão, eu concordo que colonialidade é um termo... Roberto. Sim? Pode responder brevemente a essa questão para terminarmos. Sim, claro. E desculpe, Antônio, pelas reflexões, muito prolongadas. Eu acho que é um termo que é impróprio, mas como e o professor Paulo de Medeiros ontem mostrou muito bem, há uma impropriedade para definir o pós, não é? Ou seja, o pós é um pós que não é só temporal, não é só social, não é só histórico. Eu acho que o desafio é pensar em renovar também esse léxico interpretativo. Aqui eu fecho e abro para os colegas que amanhã e depois da manhã irão intervir. Talvez o conceito de herança não seja fora de lugar. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a todos. Tchau, boa noite, obrigado. Boa noite, obrigado.